Ô Gladys, boa noite. Boa noite, Kátia. Muito obrigado aí pela colaboração. Paulette, uma ótima noite para você. Gratidão. Então vamos lá. Para que nós possamos aproveitar os minutos, eu fiz aí a minha garganta. Alice, boa noite. Querida irmã, gratidão. Sempre em paz. Sempre com muita paz no coração, né? Isso é bom demais. Olha, vamos dar sequência então ao nosso estudo. Eu fiz uma promessa de que nós faríamos hoje uma reflexão de um livro diferente do nosso aqui estudado, nos domínios da mediunidade, que seria Missionários da Luz. Mas eu disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar, se for o caso, para a próxima sexta-feira. Porque na próxima sexta-feira nós estaremos fazendo uma reflexão das últimas páginas, são o último capítulo, inclusive nós vamos fazer o penúltimo hoje, e se der tempo nós encaixamos algumas coisas sobre a questão de materialização e daremos por encerrado na sexta-feira que vem o estudo aqui nos domínios da mediunidade e entraremos em uma outra obra na sequência. No capítulo de hoje, o André Luiz vai fazer várias perguntas de uma forma muito, mas extremamente importante para nós em relação de o que foi tratado aqui até aqui. Boa noite. Muito boa noite. Olha só, ele vai tratar nessas anotações finais sobre o que nós estudamos até aqui na obra, né? Nós, Admilson, excelente noite, gratidão. Nós aqui na obra, né, nós chegamos a nos aproximar um pouco, reflexivamente, das explicações que o Aulus vem dando sobre a questão das assimilações por afinidade, por sintonia, ou dessintonia, ou desassimilação das correntes mentais, desde lá do começo. Nós estudamos, porque nós estamos já na 44ª parte, né? São 44 lives que nós fizemos. Lazarine, ótima noite, gratidão. São 44 lives, porque já estamos na... Hoje é 44 já. Nós estudamos assimilação de correntes mentais, as questões da psicofonia, as questões da possessão, a questão do desdobramento, estudamos a clarividência, estudamos também a clareaudiência, as forças curativas, foi estudada aqui também a psicometria, estudamos os processos de materialização, que foi a última e certamente na próxima sexta retomaremos colocando um vínculo com Missionários da Luz. Mas, além de alguns outros temas de importância que eu considero central para nós que estudamos mediunidade, nós aqui aprendemos sobre a questão da importância da prece, as questões de fixações mentais, nós estudamos lá, inclusive, a questão da psicometria, vocês se lembram? As questões das chamadas emersões do subconsciente, aquilo que vem à tona, que estão estratificados no subconsciente. Estudamos aqui o processo da licantropia, está muito ligado também à possessão, à obsessão em si. Nós estudamos o processo de fascinação, a lei de causa e efeito. Estudamos muita coisa, muitos temas extremamente importantes para o nosso aprendizado. Está tudo gravado nessas 44 lives, né? E além do desdobramento. Nós lembramos bem, Antônio Castro, aquele processo de emancipação do corpo pelo processo de desdobramento também. Além de um outro desdobramento que aconteceu no leito de morte, né? E outros tipos de energias viciadas que nós aqui analisamos em cada capítulo, em cada live. Tudo isso, diz o André Luiz, sem necessidade de recursos a complicadas terminologias ou complicações terminológicas. O que ele está dizendo aqui nessas anotações? De que o Aulus, embora científico, embora seja um cientista,
ele procurou minimizar o máximo as terminologias, sem complicar muito, para nós minimamente entendermos essas questões que eu citei aqui e elenquei agora. É claro que nós respeitamos a ciência humana, aqueles que estudam a questão da metapsíquica ou a parapsíquica, aqueles que estudam mediunidade sob um ponto de vista mais científico, com as chamadas chaves possíveis da ciência. E o André Luiz diz o seguinte: não obstante o nosso respeito à ciência humana, indagávamos intimamente, o André Luiz, ele com ele mesmo, fazendo autoindagação, por que motivo tanto embaraço verbalístico em Sucessos Comuns a Todos, quando a simplificação seria bem mais interessante, considerando e lidando com os fenômenos psíquicos da humanidade? Porque se cria muitos termos difíceis para que nós possamos entender coisas simples, tudo ligado à nossa vida mental, tudo ligado ao nosso mundo mental. Por exemplo, os chamados metapsicologistas, ou os metapsiquistas, melhor dizendo, né? Eles têm termos assim, para quem conhece a metapsíquica, lá de Charles Richer, ou a parapsicologia de Rhine, né, e a esposa dele, e outros que estudaram também a chamada parapsicologia. Eles criaram um termo como a criptestesia, né, como se fosse uma sensibilidade oculta, críptica, segundo terminologia científica. Criaram alguns batismos, né, no conhecimento de fatos, sem o concurso dos chamados sentidos carnais, com palavras, por exemplo, a capacidade da própria telecomunicação à distância, como a telepatia, eles chamam de metagnomia. Termos, né? Nós respeitamos, mas pega um médium, né? Não, um médium ele é um sujat, na terminologia de alguns investigadores, um médium é um sujat, né? E esse sujat, para os metapsicologistas, segundo essa análise feita aqui por Aulus, tem duas categorias, né? Aqueles que animicamente promovem, né, alguns tipos de faculdades mecânico-físicos e químicas, e aqueles outros com faculdades, né, que de alguma forma está muito ligado ao que eles chamam de movimentos psicológicos inabituais, ligado aos desencarnados. Mas são termos que a ciência não consegue explicar de forma simples. E o Aulus explicou para nós de uma forma extremamente simples tudo isso. Esses movimentos psicológicos, a mediunidade, a clarividência, a clareaudiência, a precognição, a questão da psicometria, a própria telepatia, o desdobramento e tantos outros fenômenos que nós estudamos aqui, as imersões subconscienciais. Por que não aplainar tais dificuldades de expressão? Isso na mentalidade do André Luiz. Tá? Por que os cientistas não diminuem essas verborragias, né? Para que tantos verbos difíceis para falar? Médio, suja, realmente a capacidade disso, capacidade daquilo, mas com terminologias, né, muito complicada para o entendimento, o significado de tais terminologia. E o André Luiz estava pensando lá com ele, por que a ciência não, né, simplifica a situação, usa termos mais simples para explicar essas coisas, né? A mediunidade, na essência, consulta o interesse da humanidade inteira. Então, André Luiz, por que a ciência não procura simplificar os termos e as terminologias para lidar com os fenômenos metapsíquicos, paranormais, nós chamamos de mediúnicos, para que a humanidade entenda uma coisa que é extremamente importante, é de interesse de toda a humanidade, é conhecer esses movimentos mediúnicos, esses movimentos paranormais ou metapsíquicos, ou das nossas estruturas ainda insondáveis da capacidade dos nossos fenômenos mentais ou dos fenômenos psíquicos. Acalentava tais pensamentos, diz André Luiz, quando Aulus, observando-me por certo, essa crítica meditada, ele considerou o seguinte, aí o Aulus começa a explicar para o André Luiz, olha, a mediunidade, André, indubitavelmente, é um patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo físico registram-lhe a evidência a seu próprio modo. E de nossa parte, claro, é possível abordar a questão da mediunidade com simplicidade evangélica, baseados nos ensinamentos claros de quem? De Jesus, que é a simplicidade em essência. Então nós explicamos isso, que as ciências complicam, o que Jesus explicou de forma muito simples. Porque Jesus, no campo dos fenômenos psíquicos, esteve em contato incessante
com essas potências invisíveis, né, aos nossos olhos comuns, curando o obsidiado, levantando os chamados doentes, enfermos, enfim, conversando com os chamados grandes espíritos expoentes do Velho Testamento que foram materializados no Tabor, Moisés, Elias, ouvindo pela clara audiência os mensageiros celestiais lá no Getsemane, no seu processo meditativo, nos seus últimos momentos, no cenário de vida aqui social, e tanto quanto voltando ele próprio após a crucificação, materializados, que é um fenômeno de materialização também, depois da morte na cruz. Então, sobrecarregado de fenômenos, né? Envolto de fenômenos no campo da mediunidade, a vida de Jesus. Mas ele foi muito simples para explicar essas coisas para nós. Mas a ciência terrestre hoje, infelizmente, ainda não consegue analisar sem os chamados rigores experimentais, sem o chamado rigor da experimentação. E o Aulus fez uma ligeira pausa aqui, diz André Luiz, e ainda explicando para o André Luiz, diante dessas agruras de André Luiz. André, não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, vários rótulos, conforme a índole dos estudiosos, sem problema. O que vale é a sinceridade com que nos devotamos ao bem, independentemente de terminologias mais difíceis. Então, o Aulus está corrigindo algumas críticas de André Luiz em relação às verborragias, né? Nós chamamos de verborragias, né? As pessoas realmente usam palavras muito difíceis para explicar coisa muito simples. E esse trabalho, esse esforço da ciência é tão sagrado quanto ao próprio heroísmo da fé. Ou seja, na linguagem espírita, tranquilo, mas na linguagem científica também tem o seu valor, não podemos tirar esse valor. A inteligência, tanto quanto na metáfora, né, com a balança e com a retorta nos laboratórios, vive para servir ao Senhor. E, esmerilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião em uma nova era. Não desejava, porém, situar a conversação nos domínios científicos. Nosso aprendizado atingiu um marco final. Então, André Luiz vai explicando aqui. Aquela era a última noite em que estavam conversando, né, desfrutando dessa sábia companhia do Aulus, essa inteligência científica do Aulus, né? E o André Luiz queria mais detalhes sobre mediunidade em si. Ele queria fazer mais perguntas para o Aulus, já que estamos no encerramento do livro. E exatamente ele acabou provocando um diálogo, e nesse diálogo ele coloca aqui nessas anotações no penúltimo capítulo do livro. E ele pergunta, Aulus, é justo que a ciência não examine o campo mediúnico pelo prisma mais da fé, pelo prisma mais também da espiritualidade, pelo nosso prisma espiritual? É a pergunta que ele faz. Aliás, ele ainda vai complementando, porque a lógica e a própria experimentação positiva, concreta, caminham por estradas muito diferentes daquelas que conhecemos nessa nossa caminhada, sobretudo trabalhando com a intuição. No entanto, nas próprias correntes do espiritualismo, nós vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. Aí o Aulus começa a explicar para André Luiz. André, olha só, o problema é o seguinte. Aliás, ainda ele diz o seguinte, lembro-me daqueles irmãos, o André Luiz ainda comentando com o Aulus, aqueles irmãos que são taxados, né, de insanos, de loucos por causa da mediunidade, aconselhando a segregação dos estudantes da verdade em templos de iniciação, a deliberada distância dos sofredores, dos ignorantes, dos que contamos no mundo por legiões inumeráveis. Ah, sim, o santuário de iniciação religiosa, qualquer que ele seja, é para nós venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual. O que ele está dizendo? Quando surge mediunidade num e no outro, segundo André Luiz, normalmente em algumas escolas que não espíritas, eles levam exatamente para esses chamados APSPAs, grupos de iniciação, grupos de estudos do ocultismo, uma mediunidade que fica trancada no esoterismo. E, de alguma forma, o Aulus está tentando tirar essas confusões da cabeça do André Luiz, que mesmo assim, nessas condições,
não deixa de ser venerável, porque acaba sendo um posto avançado de distribuição de luzes espirituais. Então o Aulus nunca está criticando, o André Luiz está criticando, o Aulus está procurando aparar essa crítica do André Luiz em relação ao mau uso da mediunidade, segundo a visão de André Luiz. Entretanto, os que fogem dentro dele à lei de cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio, fixando-se em discussões brilhantes e estéreis. E tais companheiros assemelham-se a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso, enquanto os nautas corajosos do bem sumam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz. Descansam sob os arvoredos, confortados pela caça abundante, pela água refrescante, pesquisando a grandeza do céu ou filosofando em proveito, mas sempre chega um dia em que a maré brava lhe invade o provisório domicílio, arrebatando-os ao mar alto para que recomecem a experiência que lhes é necessária. O que ele está dizendo é que muitos estudiosos, né, acabam realmente cultivando um processo de isolamento da vida social, utilizando a própria mediunidade para estudos de mistérios, coisas ocultas, né, dentro desses esoterismos estranhos em algumas escolas que não espírita, evidentemente, em que eles trabalham a mediunidade sim, mas eles fazem exatamente um verdadeiro casulo de proteção daqueles que são iniciados naquilo que o espiritismo democratizou, naquilo que o espiritismo vulgarizou, naquilo que o espiritismo universalizou, porque o espiritismo tirou exatamente dessas chamadas estruturas de templos ocultistas o que para eles era oculto. Para hoje o povão é mais fácil entender a reencarnação, a comunicação dos mortos, a questão da psicometria, a questão da telepatia de uma forma também profunda, ligada às imersões subconscienciais, como é estruturado os processos de clarividência, de clareaudiência, os processos da reencarnação, as questões também da licantropia e tantos outros fenômenos que eram estudados em escolas chamadas de iniciados. Hoje, no Brasil, sobretudo no Brasil, qualquer pessoa simples sabe desses fenômenos. Isso foi muito bom. E esses estudiosos, né, que ficaram muito presos, reclusos, né, achando que eles eram donos da verdade, em tendo o domínio desses fenômenos, que se popularizou sobretudo no Brasil, ele continua tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas vulgares à fossa da obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmas sem qualquer atenção de nossa parte. Isso é comodismo sob o rótulo de cultura. Nós não podemos negar que a obsessão seja uma moléstia da mente. Contudo, poderá a medicina curar alguém à força de usar o esquecimento do dever que lhe cabe? Os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores e os pequenos. Então, alguns estudiosos de mediunidade dizem que a casa espírita é casa de louco, que médios perturbados com a mediunidade torturada são loucos, eles têm que cuidar por eles mesmos. Que a casa espírita, por tratar de mediunidade, é como se fosse um foco de atração de pessoas dementadas, de pessoas, como se fosse realmente um núcleo gerador de pessoas perturbadas mentais. Esses críticos fazem, né? E o Aulus está explicando que a espiritualidade superior dá muita atenção a qualquer pessoa com distúrbio mediúnico ou distúrbios mentais, como qualquer hospital abre espaço para qualquer doente. Não é porque é um centro espírita que atrai espírito perturbado como escola de loucos, não. Uma casa espírita, tanto quanto o hospital recebe doente de todas as formas, a casa espírita recebe também doente, sobretudo da mente, de todas as formas. Exatamente como o sol, que clareia o palácio e a própria furna, ou seja, tanto o palácio de um rei é iluminado pelo sol, como também os lodaçais são iluminados pelo sol, são alcançados pelo sol, nesse mesmo silencioso devotamento solar, né? Aí o André Luiz vai refletindo o seguinte: há companheiros no espiritualismo que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhes corresponde às exigências, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se deles agastadiços, categorizando por fraude ou mistificação valiosas
na realidade, verdadeiras expressões da fenomenologia mediúnica. E o Aulus comentou o seguinte: esses que afastam dos médiuns simples, desses médiuns verdadeiros, mas que trazem fenômenos muito simples, serão realmente os campeões do menor esforço. Ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência. E, de certo, amaldiçoa uma criancinha que não sabe ler. E isso é verdade. Existem pessoas que começam a aprender muito, estudar muito, e quando começam a estudar muito e vê pessoas que ainda estão iniciando, ainda no começo da mediunidade, se afastam dela, né? Não conhece nada, é ignorante. Mas ela também foi ignorante em algum momento. Então a pessoa que hoje sabe muito, ele tem que ter muito maior compreensão de quem ainda não sabe nada, de quem não sabe lidar com a mediunidade. E não ficar amaldiçoando como aquela criancinha que não sabe ler, ela não sabe ler, eu sei ler, então ela que se dane. E deixa ela aprender a ler por si só. Não vai acontecer isso. Eu preciso ensinar, ou buscar forma de ensinar a criança a ler. Então, quando nós estamos diante de seres muito simples, simplórios, num campo mediúnico, o convite é nós termos essa compreensão mais larga de saber que um dia nós fomos ignorantes também. Não adianta tratar todo mundo por igual, senão eu sei muito, todo mundo vai saber o que eu sei. Não é assim que acontece. Eu sei, talvez um pouco mais porque eu estudei mais, outros não sabem tanto porque ainda não estudaram o que eu já estudei. Mas por eles não terem estudado o que eu estudei ou ainda não estarem apresentando os fenômenos mediúnicos como eu desejaria, não quer dizer que eles mereçam o meu desprezo, o meu afastamento. Até porque, se eu sei, eu antes ignorava. Então eu tenho que ter a complacência daqueles que ainda ignoram. Semelhantes amigos, André, esqueceram o socorro que receberam da escola primária. Nós que, os doutores, os PhDs, os grandes sábios do mundo, passaram pela infância, passaram pelo jardim da infância, tiveram que realmente aprender a letra, a soletrar, a passar por cima e rabiscar por cima de letras, devagarinho, até chegar à sua sabedoria. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado ao tratar as pessoas que ignoram, ou sabem menos do que nós, e nos afastar. Não, pelo contrário, vamos nos aproximar, porque em algum momento nós fomos também ignorantes e alguém nos ajudou. Nós fomos atrás? Fomos. Mas nós podemos ajudar aqueles também que querem aprender. E solicitando facilidades à maneira dos chamados morfinômanos, que são aqueles que são viciados em morfina, reclamas entorpecentes viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda. Há quem diga que o espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e os enfermos mentais, porque com isso oferece a impressão de uma doutrina que a força de ombrear com a loucura para socorrê-la vai convertendo os seus templos de oração em um vasto refúgio de alienados mentais. É a crítica que se faz desses chamados sábios, ou pseudo-sábios, que criticam as casas espíritas, dizendo que ali, na realidade, está havendo uma conversão de um templo de oração em refúgio de alienados mentais. Poxa, quem é que pode garantir que amanhã a pessoa não pode ter algum tipo de problemas no campo da mente e precisa de socorro? Quer dizer, é muita presunção das pessoas que acham que nunca terão uma doença e não ter a compaixão para quem está passando por problemas mentais, por alienações no campo da mente. Elas precisam ser acolhidas respeitosamente. São nossos irmãos em evolução na humanidade. Simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo. A medicina não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos enfermos. Por que a Casa Espírita vai diminuir seu valor por abrigar os alienados mentais, por receber as pessoas com dificuldade de obsessão, os possessos? Por que a Casa Espírita se tornaria exatamente um nicho que eu falo assim, um núcleo, como se fabricador ou fabricante, ou que estaria formulando bases para os distúrbios mentais na sociedade? Honrada pelos hospitais em que atua, engrandece-se à medida em que agiganta na obra assistencial aos doentes. A doutrina espírita também, uma casa espírita bem equilibrada. O espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhes pedem amparo, tanto quanto
Nós não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhes requisitam a intervenção. Dentro dessa realidade, aliás, temos nele o benfeitor da mediunidade torturada e da própria mente doentia, propiciando-lhe o bálsamo e o esclarecimento indispensáveis ao reajuste. É muito fácil inventar teorias que nos exonerem do dever de servir e muito difícil aplicar os princípios superiores que esposamos, utilizando-nos para isso de nossa cabeça e de nossas próprias mãos. E eu concordo exatamente com o Aulo, porque nós inventamos várias teorias, vários blá blá blás com palavras bonitas e nos afasta do dever de servir ao próximo. Com muita inteligência, ilustração de intelectualidade avançada, com capacidade de raciocinar, de encaixar e dominar muito bem a fala, e de repente você se afasta do próximo, se afasta dos ignorantes, dos analfabetos, das pessoas mais simples. Quer dizer, isso é muito fácil, mas isso não traz nenhum tipo de benefício para quem faz isso. Na realidade, a dificuldade é exatamente nós aplicarmos os princípios superiores da nossa capacidade intelectual e moral, aquilo que nós abraçamos, utilizando exatamente para que nós possamos estender as nossas mãos os que estão na retaguarda. Os ignorantes, os que não sabem, que às vezes estão sedentos de conhecimento e que nós temos, nós só podemos ser boas fontes para dar informações para eles. E nos afastamos. Não, é ignorante, me afasta, não me toque, fica olhando as pessoas de cima para baixo. É a pior coisa do mundo é a gente olhar as pessoas de cima para baixo, nessa arrogância, nessa prepotência, achando que nós somos mais do que os outros. Até porque é uma mentira muito grande, porque todos os seres humanos, todos, sem exceção de qualquer um, por pior que ele seja catalogado nas chamadas maiores criminosos do mundo, na essência nós somos iguais. Porque todos nós somos luz, viemos de um Pai somente, viemos da força geradora da vida, viemos na fonte mais pura de amor, nós viemos de Deus, um ser mais perfeito. E se Deus nos criou, aqueles que ignoram estão com mãos estendidas exatamente implorando aos que sabem para poder aprender. Como nós também um dia precisamos daqueles que sabiam mais de aprender com eles. É a lei da vida, é nós esposarmos exatamente, abraçarmos esse princípio de solidariedade. Se a recuperação do mundo e de nós mesmos estivesse circunscrita a lindas palavras, imagine, o que ele está falando é muito interessante, né? Se a recuperação do mundo, o mundo vai ser muito melhor, com as pessoas que falam bonitinho, uma coisa maravilhosa, com lindas palavras, somos grandes teóricos da política, os grandes teóricos das universidades do mundo, os grandes teóricos dos laboratórios científicos do mundo, bababá, nós vamos recuperar o mundo. Imagine se isso fosse fato, exatamente a única forma de recuperar o mundo. O que seria do que nós aprendemos com Jesus? O Cristo que nos constituiu um padrão de todos os dias, ele nem precisaria ter vindo para nós, né? É o que ele diz aqui, né? Ele nem precisaria estar vindo ao encontro dos necessitados na terra. Bastaria que ele próprio enviasse proclamações angélicas à humanidade, sem padecer-lhes de perto a incompreensão e os problemas. Ele está dizendo, Jesus é o nosso, é o governador da terra, Jesus é o modelo e guia, é o espírito mais puro. Então imagine se, não, vamos terceirizar, porque tudo lá é ignorante mesmo, mas na nossa ignorância Jesus esteve aqui. Com toda a nossa ignorância, Jesus mergulhou na carne. E ele não proclamou exatamente, né, exatamente essas forças das vozes evangélicas, não vai lá fazer por mim, não, ele próprio veio fazer. Ele próprio, diante da incompreensão e dos problemas da época de 2000 anos atrás, ele esteve aqui entre nós, ele não nos afastou de nossa ignorância, ele nos deu o caminho, nos dando exatamente a direção para que nós pudéssemos aprender pelo nosso esforço sim, mas inspirado nele, para que nós pudéssemos encontrar o caminho da sabedoria inspirado nos exemplos dele, no amor que ele tem por nós. Então ele não abdicou da vinda aos ignorantes, ele não fugiu desse contágio exatamente das incompreensões, dos problemas da época dele. E quem somos nós? Cheio de nome-toques. Não, eu não vou me misturar com a ralé, eu não vou me misturar com quem é ignorante, com quem é analfabeto. Quer dizer, é uma prepotência, é uma arrogância,
é um comportamento absolutamente inadequado para quem quer ser feliz, porque isso não traz felicidade. A felicidade só nós conquistamos à medida em que nós nos colocamos como iguais, embora cada um com seu talento, cada um com seus méritos, cada um com seu potencial, mas na essência nós somos iguais. E, além disso, Deus distribui todas as oportunidades por igual a todos os seres humanos. Então, por essência, nós somos iguais. Então, nós somos convidados pelo Cristo a estender as mãos aos que ignoram. Nós somos convidados pelo Cristo a estar permanentemente abertos. Se eu sei, eu passar solidariamente àqueles que não sabem. E não ficar enclausurado na minha suposta sabedoria para manter encaixotar a minha sabedoria para trazer para mim um suposto poder sobre os outros. Porque aqueles que acham que pode, na sua sabedoria, ter o poder sobre os outros, porque sabe muito, e tem o poder, mas todos nós somos iguais. Mesmo que sabe muito, em essência, ele veio da mesma fonte, e em essência, nós somos espíritos imortais. Em essência, nós somos chama divina. Em essência, nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Independentemente dessas diferenças transitórias. Eu digo transitória, ele é muito sábio, lutou muito para isso. Ótimo, um dia eu também chegaria à sabedoria. Mas não ele achar que por ser mais sábio, deve desprezar os que menos sabem. Isso não é o caminho ensinado por Jesus. Mas voltando aqui, isso é o Aulus ensinando lá. Felizmente, porém, os espiritualistas conscientes e sensatos, conscientes, estão aprendendo que o nosso objetivo é rever o Evangelho em suas bases simples e puras. O que o Senhor não nos concede o tesouro da fé e que o Senhor não nos confere o tesouro da fé apenas para que possamos crer e falar, mas também com o tesouro da fé que nós possamos ou nos habilitar a estender o bem, começando em nós mesmos, porque eu sou do aquilo que eu tenho. Ninguém ama o próximo sem se amar primeiro. Ninguém é misericordioso com o outro sem ser misericordioso consigo mesmo. Ninguém consegue passar brandura para o outro se não for brando consigo. Ninguém será flexível com o próximo se não for flexível consigo. Então, todas as virtudes, todas que já trazemos em latência, nós precisamos experimentar para que nós possamos irradiar em relação ao outro. É o amor a si para amar o próximo. E aí, evidentemente, estamos nos habilitando a estender o bem, começando em nós mesmos. O bem que passa em mim, por mim, eu sinto o bem em mim e eu consigo, de alguma forma, nessa minha habilidade de viver o bem que já há em mim, pelo menos ser referência, ser estímulo para as pessoas buscarem o mesmo caminho do alto bem, do alto amor, do alto acolhimento, da autoaceitação, da autovalorização, do auto respeito, da autoconfiança. É assim que funciona a vida. Há igualmente quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona implacável a lei de causa e efeito, e que por isso não vale interferir em favor da mediunidade atormentada, o que é um ledo engano. Porque os processos de obsessão, mesmo considerando a lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito não é punitiva. A lei de causa e efeito não tem nada a ver com olho por olho e dente por dente, a lei de Italião. A lei de causa e efeito é uma lei moral. É uma lei do qual existe dentro da compaixão de Deus a lei do esquecimento. Deus é tão misericordioso que na lei de causa e efeito ele estabeleceu uma lei que é do esquecimento. A gente não precisa nem estar lembrando dos erros que nós cometemos. Aí tem as pessoas atormentadas no campo da mediunidade, ela se vira, porque ela errou, ela tem que sofrer. Não é assim, não. A pessoa errou, e nós erramos o tempo todo. Evidentemente, os erros, eles trazem consequências desagradáveis, evidentemente, mas nós podemos aprender com o erro e, nas experiências de reparação do erro, eu agradecer a Deus a oportunidade de reparar esse erro. E não ficar achando que quem errou não mereça reparar. Todos os seres humanos, todos, sem exceção de nenhum ser humano, têm o direito de reparar os seus erros. Mera argumentação do egoísmo bem nutrido, que é aquele egoísmo robusto, né, bem nutrido. Isto seria o mesmo que abandonar os doentes sob o pretexto de que são devedores perante a lei. Não, ele deve mesmo, vamos abandonar.
Ele que cavou o seu próprio buraco, ele que se enterre. Não é uma visão verdadeiramente cristã, nem espírita. Essa não é a visão verdadeira. Se nós pudermos, a partir das virtudes que eu desenvolvo em mim, estar com as mãos estendidas para auxiliar aqueles que querem ser auxiliados, é o meu dever auxiliar. É o meu dever. Eu tenho o dever de auxiliar. E o dever é uma lei da consciência. O dever é o aguilhão consciencial. O dever é exatamente aquele guardião da minha probidade interior, da minha honestidade interior com Deus. Se está realmente escavando o seu buraco, se nós pudermos alertá-lo, façamos isso. Nós podemos dizer, mostrar um caminho diferente, façamos isso. Nós não vamos mudar a vida de ninguém. Ninguém tem o poder de mudar a vida de ninguém. Mas nós podemos sugerir, nós podemos recomendar, podemos apontar rotas. As rotas que nós estamos caminhando, podemos apontar. Eu só não posso caminhar mas nós podemos apontar rotas e tirar pessoas do buraco. Esse é o nosso compromisso dentro do princípio da solidariedade, do princípio verdadeiramente da fraternidade. Todos nós lutamos por ressarcir compromissos do pretérito, compreendendo que não há dor sem justificação. E se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir-nos a redenção uns frente aos outros, como desprezar o companheiro que sofre em nome de princípios a cujo funcionamento estamos submetidos por nossa vez, que é o princípio de causa e efeito? Hoje é o vizinho que amarga as consequências de certas ações efetuadas no passado. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que nos desabonavam o passado e que agora nos afligem o presente. Se falece a cooperação entre as vítimas do espinheiro, de certo será muito mais longa e difícil para cada um a tarefa salvadora. Olha, o princípio mais lindo que tem no Evangelho, em nome da fraternidade, é a solidariedade, é um ajudar o outro. Mas o que é que as crianças aprendem, por exemplo, na escola, dentro de casa? É competição. É o tempo todo competição. Quem é mais inteligente, está na escola, está na sala de aula, é um aluno olhando para o outro, assim, não, eu tirei 10, tirei SS, olha, tirei 10, e sendo aplaudido e coroado e premiado pelos professores, porque o outro, coitadinho, tirou 0, porque ele não estudou. Mas se ele não estudou, deve existir fatores do qual alguém pode apontar caminho e fazer com que ele se estimule a estudar. Problemas domésticos, vários problemas, em que, dentro da solidariedade, quem sabe mais, dentro de uma sala de aula, o aluno que se destaca, ele ter, dentro desse princípio solidário, a capacidade de chegar e ajudar a pessoa a aprender, estimular a pessoa a aprender. Mas acontece o contrário na sala de aula, quase no mundo inteiro, é competição o tempo todo. Quem sabe mais, vamos concorrer, ele é o tal, ele é o primeiro da turma, tem uma concorrência imbecil, me perdoe a palavra imbecil. É uma imbecilização do ser humano. Essa competição, eu sou mais, sabe? Quer dizer, você se afasta da solidariedade. Eu acho que no momento que nós começarmos a mudar a nossa mente, pensarmos solidariamente, quem sabe mais ajuda a quem quer aprender. Quem não quer, você não pode fazer nada. Mas tem aqueles que querem aprender, mas se sente humilhado, porque às vezes não tem a mesma capacidade daquele que em várias encarnações aprendeu tal ou qual matéria, e ele se sente humilhado, né? E sofre os chamados bullying dos próprios mestres, dos próprios professores, porque nessa competição, na realidade, já está sofrendo uma humilhação. É péssimo, eu sou professor, eu sei o que eu estou falando, eu tive várias vezes diante de vários alunos, e isso eu discuti em sala de aula muitas vezes, porque realmente é uma coisa absurda você fazer essas competições dentro de escolas, né, entre alunos. Já começa ali o degredo, né, da vida social. Na sociedade a gente fica competindo o tempo todinho. Um olha para a casa do outro, fica com inveja, olha o carro do outro, está com inveja, olha o salário do outro, está com inveja, o cargo do outro está com inveja, fica esse processo competitivo. E a solidariedade, né? Então, se falece a cooperação entre as vítimas desse espinheiro, de certo, será muito mais longa e difícil a cada um de nós essa tarefa de redimirmos a sociedade. Ainda uma reflexão do André Luiz. Não faltam igualmente os que supõem que nós não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa porque, dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade por si mesmo. Admitem que as religiões que não passam de muletas e que ninguém assiste à faculdade de socorrer-se de mentores em assuntos da própria orientação.
uma coisa importante que ele vai ensinar para nós aqui, inclusive até de outros religiosos, que a gente pode até fazer algum tipo de análise crítica num sentido bem positivo entre nós sobre equívocos religiosos. Isso não estamos vedados a fazer isso. Mas dizer que as religiões, embora como ele coloca como muletas, né, dos aleijados morais, a religião tem o seu fundamento, todas elas têm um fundamento. Queira ou não queira, ainda que muitos já passamos por elas, né? Muitos já passamos por essas religiões. Então, em outras encarnações, de qualquer maneira, já tivemos um vínculo com uma outra religião. E o Aulus, né, ele procura explicar o seguinte: olha, na realidade, isso seria suprimir a escola e vilipendiar o amor imanente na criação inteira. Ou seja, vão acabar com as religiões literalistas, vão acabar com as religiões, porque as religiões não ensinam nada e só servem de muleta para os aleijados mentais ou preguiçosos. A religião digna, não é qualquer religião, claro, existem religiões e religiões. Existem religiões de aventureiros, religiões, aspas, né? Pessoas que criam um movimento religioso para interesses particulares. Não estou falando dessas religiões. Estamos falando da religião digna, religião verdadeiramente dignificada pelo Evangelho. Não é qualquer religião, claro. Mas essas religiões dignas, qualquer que seja o templo em que se expresse, aí não estamos preocupados com rótulo religioso, nem com rótulo do templo. Em qualquer templo que ele possa se expressar, é um santuário de educação da alma humana, em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Imaginemos um país imenso em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres, sob a alegação de que lhes cabe o dever de procurar a virtude e a sabedoria por si mesmas, furtando-se-lhes toda espécie de apoio moral e cultural. Imagine isso. Um país, não, vão deixar as crianças aprenderem por eles mesmos, né? E eles vão aprender exatamente as virtudes, a sabedoria, mas eles vão aprender por eles mesmos. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso não acontece na história. Aqueles que mais sabem, dentro do princípio da solidariedade, ensinam os que menos sabem. As crianças aprendem com os mestres, as crianças aprendem com os pais, as crianças aprendem com os professores. E, evidentemente, imagine se fosse relegada as crianças ao Deus dará. O que seria o mundo hoje, né? Imaginemos, aí vai para a questão religiosa também, né? Porque, queira ou não queira, a religião, a signa, as religiões dignas, elas preparam as pessoas do seu ponto de vista mais espiritual. Elas têm uma proposta de uma educação espiritualizada, né? De espiritualizar. Imaginemos um campo enorme superlotado de enfermos aos quais eminentes médicos recomendassem a esses enfermos procurar a saúde por si mesmos, confiando-os à própria sorte. E aí? O médico não foi instruído para curar ou para ajudar a cura? Onde estaria a lógica de semelhantes medidas? A interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte é exatamente o tutor do mais fraco. O sábio responsabilizar-se-á pelo ignorante. A criancinha na terra não prescinde do concurso dos pais, precisa dos pais. O Aulus fez um ligeiro intervalo e prosseguiu. É preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual. O que ele está dizendo? Que muitos de nós que estamos aqui, e mais tarde estaremos também, nós temos idades espirituais diferenciadas. Uns têm uma experiência religiosa mais aguda, outro tem uma experiência acadêmica mais profunda, outro tem experiência no campo familiar mais também robusta. Cada um de nós é um mundo em si. Cada um de nós somos únicos, nós somos indivíduos. Cada um de nós tem uma visão de mundo totalmente diferente do outro. Nenhum de nós aqui presente tem a mesma visão de mundo. Nós não temos a mesma visão de mundo. Então, como nós temos, até porque nós temos idades espirituais diferentes. Os que são mais velhos tendem, pela experiência, até por mais maturidade espiritual, estar com as mãos estendidas aos mais ainda imaturos, ainda os que estão na infância espiritual, como nós ainda. E que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a própria agressiva animalidade das selvas está distante do chamado razão perfeitamente humanizada. É muito cedo para que o homem se arrogue o direito de apelar para a verdade total, ou seja, nós não somos donos da verdade. Não existe possibilidade de eu apelar dizendo, não, eu sou dono e tenho um quinhão, maior quinhão da verdade. Não existe essa possibilidade. Por agora,
é imprescindível trabalhe intensamente com devoção ardente e profunda ao bem, para atingir um mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física. E, considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito ou a supressão, dessas escolas constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral da humanidade. Ou seja, você vai fechar a igreja, você vai abrir com certeza muito mais, ele chama, hospícios, palavra da época, esse livro da década de 40, casas de repouso, ou manicômios. Enfim, você fecha uma igreja, você vai abrir exatamente casa para abrigar pessoas perturbadas mentalmente. Então as religiões dignas, elas são importantes. Não importa o rótulo dela. O importante é que ela, de alguma forma, te dá informações de sua espiritualidade. Mesmo que ela não explique muito bem o que vai acontecer após a morte, a maioria não consegue explicar, mas ela te dá algumas noções de que alguma coisa pode acontecer após a morte. Então, se você fecha uma igreja, certamente você está possibilitando a sociedade construir e multiplicar hospícios ou sanatórios no mundo. Essa é a verdade. Então a igreja também, as religiões dignas, têm a sua função social também. E por que sem o apelo à dignificação da individualidade em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da experiência? E aí, evidentemente, foi uma aula extraordinária que o Aulus dá para o André Luiz, diante dessa dificuldade entre os que acham que sabem muito, na sua prepotência, acham que têm o poder sobre os outros, e por ter poder sobre os outros, trata os outros com desdém. Isso é problemático em nossa vida, para todos nós. Às vezes nós fazemos isso subconscientemente, a gente faz nem se dá conta que está fazendo, porque não me misturo com pessoas que estão limpando a rua, os chamados garis, com as pessoas que estão vendendo nas chamadas sinaleiras, como se elas fossem um ser de terceira classe. São seres humanos iguais a nós, vivendo uma experiência difícil demais, com a dificuldade de captar recursos para a vida econômica, mas o que me diferencia delas? A gente acha que nós somos privilegiados e elas não, estão lascadas na vida, e realmente não existe isso. Dentro do princípio de solidariedade, se, por exemplo, diante de uma situação dessa, alguém que está me pedindo, mostrando a sua arte, para ganhar 10 centavos, ganhar R$1, que é uma coisa, não deixa de ser uma coisa profundamente humilhante. E mesmo assim a gente ainda dá com pesar. Mas aquele ser humano, na sua experiência, está com certeza também aprendendo a humildar o orgulho, a amansar a rebeldia, nos convidando também a humildar o nosso orgulho e amansar a nossa rebeldia, a fim que nós possamos fazer essas coisas de solidariedade de forma espontânea, sem a obrigação de fazer. Porque eu sempre digo para aqueles que me seguem, tudo que você faz por obrigação não traz resultado positivo para você. Ou seja, eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que ajudar os que estão passando fome, eu tenho que ser humilde, eu tenho que amar, eu tenho que fazer o bem. Não existe isso, porque esse eu tenho que não está correto na visão de comportamento espontâneo. O convite da vida, a vida sempre nos convida a fazer o bem. E fazer o bem não é por obrigação, é por consciência, por responsabilidade. Então fazermos essas coisas por responsabilidade, por consciência, fazer por espontaneidade, fazer por fazer como já fazendo parte da nossa natureza transfigurada. Ou seja, se nós não temos tendência pelo mundo egóico, que às vezes nos afasta dos mais necessitados, é fazer com que eu possa criar uma versão nova para mim, uma versão para o Jorge mais solidário, um Jorge mais amigo, mais fraterno, que possa ter um sentimento de compaixão profunda, sabendo que a dor daquele que está nos sinaleiros, ou passando dificuldade, ou varrendo o chão, ou limpando uma casa, seja lá nas condições chamadas de subalternidade das funções sociais, e normalmente são invisíveis aos olhos de muitos, são chamados invisíveis. Quantos porteiros, quantas pessoas chamadas de funções subalternas em universidades, e tem teses científicas no campo dos departamentos de História e Sociologia das universidades de ponta, mostrando que esses seres são quase invisíveis ou invisíveis, as pessoas nem veem nem cumprimentam. Isso não é uma vida sadia na Terra, uma vida dessa nunca vai trazer felicidade para a sociedade.
A vida é a solidariedade, é nós trocarmos informações, trocarmos experiências. Um que sabe um pouco mais passa para quem não sabe tanto. Aquele que não sabe tanto alguma coisa, sabe alguma coisa a mais do que aquele que sabe tanto também não sabe. E é nesse processo de interdependência. Um depende do outro. Sempre será assim. Essa é a lei da vida. Trabalhemos com bom ânimo, disse no Aulos. O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória. E aí, que frase linda, né? Que frase linda, né? O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória. Aulos. Essas são as últimas palavras dele nesse capítulo 28º. Muito interessante, porque no dia imediato eles vão partir, né, para uma missão e nós vamos entrar na 29ª questão, na próxima live, que são as últimas páginas. O título desse capítulo é Últimas Páginas. Então são os retoques finais. Aí sim, se der tempo, nessas últimas páginas, na próxima sexta-feira que vem, eu voltarei, né, retornarei, detalhando de uma forma sintética a questão de materialização, dos fenômenos de efeitos físicos e materialização, que era para hoje, mas não, eu preciso fazer isso de uma forma mais... Porque está fora eu ia fazer um outro livro, que é o Missionários da Luz, acrescentando o que nós estudamos aqui sobre efeitos físicos. Então fica com um tipo de promessa, né, para que na próxima live eu possa fazer essa abordagem também, apenas para culminar naquilo que nós já estudamos. Nós aprendemos muito na última live, foi ontem, sobre materializações, né, os fenômenos de materializações. Então as últimas páginas, é o capítulo 29, que é o último capítulo, nós vamos estudar na próxima sexta-feira, e se der, eu vou acrescentar para culminar exatamente com as questões da materialização, que para mim é muito importante esse tema, né, que foram eles que nos deram início aos pontapés iniciais das aberturas dos pórticos espirituais, né? Fenômeno de Hydra-View, como eu lembrei, e outros, né, como as mesas gerentes, tudo são fenômenos de efeitos físicos, tá ok? Gladys, um grande abraço para você. Kátia, muito obrigado também. Um maravilhoso domingo para vocês também. Pela presença, pelo apoio, pelo prestígio, né? Nazarine, um grande abraço aí também para você, minha irmã. São amigos realmente que a gente... Vai ser difícil a gente dizer assim, como é que eu poderei... não digo recompensar, né, mas retribuir o carinho que vocês têm conosco em relação a nos dar esse suporte moral, né, e nós podemos manter esse estudo com essa empolgação, com essa vontade de continuar estudando, aprendendo junto com vocês. Boa noite também, tá? Um grande abraço, um excelente domingo para todos, tá? Alice, muito obrigado mesmo por tudo. Muita paz.